Section 5, speed her up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. A sociedade moderna experimenta uma quarta onda de avanço tecnológico, que tem promovido mudanças significativas na indústria e transformando suas relações na cadeia dos suprimentos e consumidores. A indústria 4.0 ela é caracterizada pela integração das diversas tecnologias, tanto física quanto digitais. Então estamos falando do ponto de vista de analytics, de computação cognitiva, de robótica, de IoT, todos esses conjuntos que fazem a transformação para a indústria 4.0. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a indústria 4.0 trará profundas mudanças na sociedade. Aponta ainda como principais desafios o enfrentamento à desigualdade social e a eliminação de milhões de postos de trabalho no mundo. I can remember that in your Global Risk Report for 2017, it was produced by the WEF, you listed inequality as the biggest trend for the next 10 years in the world. Do you think that we are really doomed to be more unequal in the world, or is there a way out of this inequality? Of course, we can do a lot through tax systems and so on, through reskilling and training to avoid a gap which goes out of hand. But I should add, we are living now in the age of the fourth industrial revolution, and this is a technological transformation. I just take as keywords robotization, three-dimensional printing, artificial intelligence, so on and so on. This will change the world very rapidly, and it will lead, like the earlier industrial revolutions, it will lead to certain skills which are not needed anymore, and we need new skills. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório alertando que a automação poderá acabar com 7 milhões de empregos até 2020. Além da China e da Índia, o Brasil estará entre os países com o maior número de trabalhadores ameaçados de perder empregos para as máquinas. Por aqui, 50% dos atuais postos de trabalho poderão ser automatizados. Quase 54 milhões de um total de 107 milhões de vagas no país. Entre os setores com o maior percentual de empregos automatizáveis do Brasil estão a indústria, com 69% dos postos. Em seguida, a hotelaria, com 63%, e as empresas de transporte, com 61%. So the challenge is how do we create the necessary skills to deal with business and with manufacturing and services in the future. The fourth industrial revolution is here to stay, and it's reshaping our world, our social relations, our daily life at home with all the
the gadgets and everything that we have, but mainly at work and the way we see work. What do you think is at stake for the near future, looking at work relations? I think when we look at statistics, about 50% of the workplaces in the US are threatened by the fourth industrial revolution, which means they could be replaced by artificial intelligence, robots, and so on. So we have, as a society, and as a joint task also of business and governments and civil society, we have to see how we create the necessary educational training systems in order to reskill the people as much as possible. And I personally believe we will need more people in the social sector in the future. With aging of society, if you look, we have still too many people who are poor, who are in need of support, not only financial support, but support, I would say, coaching support, mentoring support, to really be able to earn their own lives and to serve society in useful ways. Especialistas apontam a tendência de sistemas de produção cada vez mais automatizados em substituição à mão de obra humana, estando o ser humano em papéis cada vez mais estratégicos. Nós temos um conjunto de novas tecnologias que caracterizam um momento de ruptura, de uma nova revolução industrial. Você vai ter mais ou menos uns 20% de todas as atividades que a gente faz hoje automatizadas. A inteligência artificial tende a substituir, sobretudo, atividades rotineiras, repetitivas. Então, isso significa que pelo menos 5% das profissões deixam de existir. Quanto mais a gente tem a indústria 4.0, mais a gente depende do ser humano, porém em papéis, em funções, em conhecimento mais estratégicos. Ou seja, novas ocupações na área de capacidade de interpretação, tanto no nível técnico quanto no nível superior, em diversas atividades. A indústria 4.0 não se relaciona apenas à aquisição de novas tecnologias. Diferentemente do que se imagina, países que já avançaram no tema, a exemplo da Alemanha, tiveram como principal fundamento o investimento na qualificação profissional de sua mão de obra, de modo a assimilar novas competências. O que isso impacta na força de trabalho hoje? Esses 20% das atividades podem chegar a em torno de 16 milhões de posições afetadas. Há grandes mudanças sobre o mundo do trabalho, mas elas mantêm uma dinâmica de pleno emprego. As empresas tendem a fazer um balanço de o custo da mão de obra e o investimento para fazer automação de atividades repetitivas, coleta de dados. A gente vive num país em que o custo da mão de obra não é tão elevado, isso pode fazer com que a empresa tenha um pouco menos de incentivo de ir mais rápido na automação. A gente sabe que países mais desenvolvidos já têm uma formação já de longa data nos conceitos e tecnologias que formam a indústria 4.0. E o Brasil precisa estar pronto para isso também. Os Estados Unidos investem mais de 500 bilhões de dólares da manufatura avançada. A Alemanha investe algo em torno de 200 bilhões de dólares, isso porque a grande guerra comercial vai se dar nessa agenda. Então você tem que repensar toda a parte de capacitação. Vai ser muito mais importante você como profissional saber se adaptar às coisas que vão mudar do que exatamente qual profissão específica você vai ter. Mas não pode esquecer que a gente já tem uma lacuna grande de pessoas capacitadas e um alto índice de desemprego e que a gente precisa investir fortemente nisso, tanto o governo quanto o empresariado. Mas será que uma era de inteligência artificial, cloud computing, democratização da internet,
nos leva ao mesmo perfil de escola e de aluno? E no Brasil, como estamos abordando o tema? Agora, trazendo esse local, né, essa historicidade para nossa educação, a gente está nesse momento em que o aluno ele demanda isso, demanda com que ele seja protagonista, demanda que ele coloque a mão na massa, o learning by doing. O learning by doing. A questão é o seguinte, a gente tem que contextualizar. Nós estamos vindo de uma escola ainda, de um contexto de um século XVIII, né? Século XIX. Nós ainda estamos na escola num espaço físico formatado um atrás do outro, onde não existe um processo de colaboração, cooperação das aprendizagens significativas. Então, eu penso que, na verdade, essa questão, quando a gente muda para uma escola 4.0, nós temos ainda que sair da escola 1.0, que ainda é o quadro giz e o copista, a 2.0, que é exatamente quando essas metodologias elas são trocadas do quadro para um projetor de slides, né, os projetores, da 3.0, quando se fala nessa internet já perpassando pela relação com o corpo, né, que é essa parte sensorial e tudo mais, e a 4.0, que é exatamente o fora daquilo que a gente... Exatamente, né? Que a gente está falando de uma inteligência artificial, né, extracorpo. Eu acredito que nós estamos no caminho, mas ainda não estamos estabelecidos neste caminho. Nós sabemos que essa mudança ela precisa acontecer, né? Essa relação ela tem que acontecer, sem dúvida nenhuma. Nossa proposta é apresentar uma reflexão sobre os impactos desta quarta onda tecnológica no mercado de trabalho e quais seus desafios, e disseminar algumas das melhores práticas de aprendizagem neste contexto. Nizosha sikatanta. Tra la 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 la.